Oi, gente, tudo bom? Espero que todo mundo esteja aí, esteja bem, né, nesse cenário de aulas online. Pedir para vocês ligarem sua câmera aí, né, para a gente ter esse feedback, essa troca, poder ver um pouquinho o rosto de vocês. E como está no sílabus, hoje é a nossa aula 7, e a gente vai estudar alguns casos aí, nacionais e internacionais, e vai estudar também, no meio disso tudo, de todos esses casos, a inflação. Então, na nossa agenda, a gente vai falar primeiro um pouquinho sobre o caso da União Europeia, depois o caso da Venezuela. Eu estou olhando para o lado porque minha tela está aqui, tá? Então, eu consigo ver os slides por aqui. O caso da Venezuela, as metas inflacionárias. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as políticas monetárias e o câmbio e cambiais brasileiras, que foram implementadas, aí eu vou falar um pouquinho melhor, mas no governo da FHC, com o Plano Real. E depois falar um pouquinho sobre o caso brasileiro comparado com o argentino, mas em aspectos de dívida pública. Então, nessa primeira parte da aula, né, a gente vai discutir sobre a nova decisão dos líderes da União Europeia, que consistiu na aprovação de um fundo de reconstrução para a recuperação financeira da Europa, né, depois da crise coronavírus. O fundo de reconstrução ele seria uma forma de política monetária expansionista que vai consistir no aumento da oferta da moeda e diminuição da taxa de juros, a fim de crescer a economia e expandir o consumo. Essa política, no entanto, ela não vai se mostrar tão eficaz assim numa análise de longo prazo, né? E por que isso? Ao aumentar a oferta da moeda, o euro ele vai se tornar mais abundante. Logo, as pessoas vão ter mais dinheiro, aumentando também o consumo. Só que o que acontece é que a oferta dos produtos consumados não vai aumentar. Então, vai ter que aumentar o preço desses produtos. Com o aumento do nível de preços e o valor de cada euro, com o aumento no nível de preços, o valor de cada euro ele vai diminuir, certo? Então vai ter uma desvalorização da moeda, uma desvalorização do euro. Isso vai ocorrer por quê? Porque a quantidade de moeda disponível na economia é o que determina o valor da moeda. E o crescimento da quantidade de moeda é igual ao quê? Que causa a inflação, né? Esse fundo de reconstrução, ele vai ocasionar ser efetivo, né, numa flutuação de curto prazo da economia europeia, porque naquele período de tempo a quantidade de moeda ofertada vai exceder a quantidade de moeda demandada. E o que essa maior oferta de moeda vai fazer? Ela vai aumentar a demanda por bens e serviços e assim aumentar o preço dos mesmos, fazendo com que as pessoas precisem de mais euros para realizar cada transação. Aí agora, com a quantidade de moeda demandada equilibrada com a quantidade de moeda ofertada, a economia vai atingir um novo equilíbrio, porque nesse meio tempo teve uma inflação dos preços, né? Vou colocar para vocês uma esfera mais visual, então. A gente vai falar um pouquinho, deixa eu apontar aqui com o mouse, desse gráfico. Essa aceleração temporária da economia vai abaixar a taxa de juros e vai levar também a um gasto de investimento mais alto. Tudo isso vai gerar um gasto de consumo mais alto. Isso me faz pensar um pouquinho no conceito do multiplicador keynesiano, que a gente vai falar essas palavras às vezes, que mostra o aumento no consumo, vai gerar um aumento na renda e ciclicamente vai gerar um aumento no consumo. Então, vai acontecendo assim, quanto mais consumo você tem, mais renda você gera, mais consumo você tem, mais renda você gera, né? Porque renda é o que compra o consumo. Então, entra nesse ciclo, assim, é um multiplicador mesmo. Isso vai fazer com que tenha um deslocamento, né, da demanda agregada para a direita, ou seja, uma melhoria nos negócios e nas expectativas do consumidor. Só que o que a gente precisa lembrar é que essa melhoria ela é só temporária, né? Porque a longo prazo a oferta vai aumentar e vai neutralizar tudo. Então, vai acontecer a inflação nesse meio tempo e aumentando a demanda vai ser equalizada com a aumento na oferta. Vou passar agora um pouquinho para falar sobre o caso da Venezuela. Lá teve uma ação inflacionária assim, violentíssima, né? A gente vai chamar de hiperinflação. E atualmente, por exemplo, lá uma pilha de dinheiro que seria suficiente para comprar um apartamento alguns anos atrás, hoje em dia não é nem suficiente para comprar um café. E por que isso aconteceu? Vocês vão perguntar. Vou explicar para vocês por partes. Porque tem muitos fatores que levaram a isso. Para começar, a gente precisa entender, então, que a economia da Venezuela é muito pouco diversa, né? Lá eles são focados só no petróleo. A gente pode até chamar de economia homogênea, porque só tem, né, um commodity. E como talvez não muitos, mas alguns de vocês sabem, em 2000 a gente teve várias crises.
A gente teve os conflitos entre o Iraque e o Bush, que era o presidente dos Estados Unidos na época. A gente teve a crise Saquirã e a crise do xisto, que é tipo uma pedrinha que dá para extrair petróleo. Todas essas crises aumentaram muito a oferta do petróleo. E acaba que caiu o preço, né? Dessa forma, as vendas do petróleo também caíram. Dado esse aumento na oferta, e como o petróleo é a principal fonte econômica da Venezuela, a renda dos venezuelanos também foi afetada. Com as pessoas sem renda, houve então uma queda da demanda agregada, que acabou por diminuir a receita do governo e gerou uma crise de desabastecimento do governo. Eu vou explicar essa parte melhor agora. Os países que vivem abaixo de commodities naturais acabam tendo uma economia dependente do preço dos mesmos, certo? Então, quando o preço do petróleo caiu, a economia venezuelana caiu também. Além disso, teve também a aplicação de restrições americanas sobre o país, que a gente vai chamar, chamam de sanções, que vão fazer com que a Venezuela não tenha mais permissão para realizar negócios nos Estados Unidos ou através do sistema financeiro americano. Isso fez com que as exportações caíssem ainda mais e também com isso várias empresas internacionais começaram a sair do país. Fugiram do país, porque não era benéfico para eles. Só que o problema é que na Venezuela tudo que eles consomem é importado, porque eles só produzem petróleo, né? O governo mesmo tirou várias áreas agrícolas e destinou à produção de, a indústria do petróleo, né? E aí, com isso, essa má gestão toda do governo, teve uma crise de desabastecimento. Além das sanções americanas, outro fator que levou ao desabastecimento foi uma má gestão do governo, como eu falei, que com a queda do valor do petróleo, então sem dinheiro, né? Porque o governo, todo o dinheiro que vinha do governo era dessas exportações de petróleo, o governo ele parou de comprar itens básicos do cotidiano para a população. Então, agravou ainda mais essa crise do abastecimento. Além dessa má gestão governamental, o país tem uma enorme crise de instabilidade política, que foi um fator super importante para entender a situação atual. Durante o governo do Maduro, o país ele tomou um caminho rumo ao autoritarismo, assim. E o presidente atual, o Maduro, ele enfrenta vários confrontos. Então, ele enfrenta confronto com a Assembleia Nacional, tem várias manifestações contra o governo dele, que estão sendo reprimidas com violência, e ele também não está sendo reconhecido como presidente por outros países. Eles reconhecem outro presidente que se elegeu, se denominou presidente, porque eles acham que as eleições, as mais recentes que aconteceram com Maduro, foram fraudulentas. Todos esses fatores, então, estão citados aqui do lado, eles foram, a gente pode falar, então, a crise do petróleo, a má gestão do governo, as sanções internacionais, a fuga dessas empresas internacionais, né? Tudo isso levou a uma crise de proporções enormes. Então, a Venezuela estava, assim, realmente numa situação muito difícil. A fim de tentar minimizar tudo isso, todos esses efeitos da crise, o governo ele implementou uma política monetária expansionista, que é o que a Europa está fazendo agora, mas em proporções bem maiores. Ele realizou vários ajustes fiscais e imprimiram quase 1,9 bilhões de cédulas de 100 bolívares, que é a moeda deles. E é um pouco mais do que eles produziram no ano anterior, né? Ao ano que eles imprimiram todas essas células. Eles fizeram isso por quê? Para impulsionar uma queda nos juros, um aumento na demanda agregada e uma queda da taxa de desemprego. Só que o oposto ocorreu. Porque com mais moeda em circulação, como eu falei antes, os preços dos produtos foram elevados ainda mais. E como diz, a lei da oferta e da procura, quanto mais um bem tiver disponível dentro do mercado, menor será seu valor. E isso aconteceu com a moeda. Então, aconteceu com o Bolívar, né? Que é a moeda venezuelana. A moeda perdeu imensamente seu valor, criando uma hiperinflação, assim, de dimensões catastróficas. Vocês podem ver aqui no gráfico do lado o quanto aumentou em relação ao ano anterior, o quanto aumentou, né? Então, aqui, deixa eu marcar aqui em 2015 e agora em 2018, triplicou a inflação, assim, nem triplicou. É um número que eu falei só modo de falar, tá? Não considerem que triplicou. Então, foi uma situação bem difícil aí. A gente vai falar agora um pouquinho sobre as metas inflacionárias, que ele existe para balizar a política monetária.
Em 1999, após uma crise de desvalorização do real, que eu vou explicar um pouquinho melhor mais para frente, foi adotado no Brasil o sistema de metas de inflação, ou metas inflacionárias, onde o Estado ele se compromete a fazer o possível para manter a inflação na economia nacional, próxima de um número definido, eles que definem. O controle da inflação supõe estabelecer uma maior segurança para o mercado do país, assim como também estabilizar a atividade econômica em níveis sustentáveis. No Brasil, foi criada para isso a taxa Selic, que eu vou explicar um pouco melhor para vocês. Que o objetivo foi ser uma ferramenta de controle da inflação, ou seja, qualquer mudança que o Banco Central do Brasil fizer na taxa vai resultar em uma alta ou queda da inflação. A taxa é definida em reuniões periódicas pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, e além disso, a taxa Selic ela também vai influenciar todas as taxas de juros do Brasil. Então, vai influenciar a taxa de empréstimo, financiamentos, as aplicações financeiras, já que a taxa ela serve como, a gente pode chamar, uma referência para a economia brasileira. Ela é tipo um indicador da nossa situação financeira. As metas inflacionárias, no caso do Brasil, a Selic, né, tem dois principais objetivos. Ela pode ser usada para desacelerar a economia, impedindo a inflação de ficar muito alta. Isso acontece quando a Selic é aumentada. Ou então pode ser usada para estimular o consumo e aquecer a economia, aumentando a inflação quando ela está abaixo da meta. Isso é quando a Selic é abaixada. Nesse gráfico, tipo, aqui do lado, vou marcar com o mouse, a gente vê que em 2020, está aqui no finalzinho, a taxa Selic caiu, devido a quê? A uma necessidade de estimular o consumo e aquecer a economia, né? Porque com o Covid, ninguém comprava mais nada. A meta de inflação ela também é super importante, porque ela é uma garantia de credibilidade para a taxa ideal. Então, por exemplo, se alguém quer investir, ele vai olhar a taxa Selic para ver se vai estar tudo bem naquele ano. É uma credibilidade. E para garantir essa credibilidade, a definição da meta de inflação é feita pelo CMN, que vamos usar o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é calculado pelo IBGE, então super confiado. E eles vão usar o IPCA para calcular a taxa Selic. Já falar agora um pouquinho sobre as políticas monetárias e cambiais brasileiras. Ainda falando sobre a inflação, mas nesse caso a gente vai falar sobre a hiperinflação, só que no cenário brasileiro. Isso tudo foi nos anos de 1980, 1990, nem vocês, nem eu éramos nascidos. A inflação no Brasil chegou a superar 80% por mês. É muito alto, gente. Tipo, a inflação de um mês para o outro, os preços quase dobraram. Então, tinha pessoas que iam no mercado, tipo, correndo para que o preço não mudasse, entendeu? Era uma coisa assim, que a gente nunca viu. Só viu na Venezuela, mas na Venezuela foi bem pior. Como a gente viu no caso da Venezuela, as causas da hiperinflação podem ser diversas. E no Brasil elas estavam relacionadas ao aumento dos gastos públicos durante o governo militar e também pela elevação do endividamento externo. Para controlar a hiperinflação, o governo do FHC ele implementou o chamado Plano Real, que é de onde vem a nossa moeda de hoje em dia, o real. No mesmo ano, em 1994, o governo ele também promoveu, entre as medidas para controlar os preços, uma abertura maior às importações e adotou elas de âncoras cambial e monetária. A âncora cambial ela instituiu o regime de bandas cambiais, que na prática era o que fixava o valor da moeda e barateava o custo dos importados, e a âncora monetária, que controlava o volume de dinheiro em circulação, evitando então a pressão sobre os preços. Para isso, foram elevadas a taxa de juros e as reservas compulsórias do banco. Essas âncoras, no entanto, elas foram substituídas em 1999 pelo tripé macroeconômico, que incluía a política de câmbio flutuante, metas fiscais e metas de inflação, que a gente já falou agora há pouco. A gente vai por partes, então, vou explicar um por um. O que é o câmbio flutuante? É o regime cambial que foi adotado no Brasil. E segundo esse regime, o preço de uma moeda em relação a outra no mercado de câmbio varia de acordo com a oferta e a procura por aquela moeda. Por conta da adoção desse regime, é que todo dia anuncia-se no jornal, enfim, às vezes vocês veem no celular mesmo, um valor diferente para o dólar, por exemplo. Agora vamos falar sobre metas fiscais, estão aqui em cima. A ordem dos três não importa, os três trabalham juntos. A meta fiscal ela é definida todo ano pelo Congresso Nacional por meio da Lei Orçamentária Anual. A sigla é LOA, eu chamo de LOA.
Caso o governo, né, queira alterar essa meta, o executivo deve pedir autorização ao legislativo e o descumprimento dessa meta fiscal pode ser considerado crime de responsabilidade e levar ao impeachment do chefe do Poder Executivo. Aí vem as metas de inflação, que a gente falou um pouquinho, eu posso retomar se vocês quiserem, se alguém quiser levantar a mão para eu repetir, eu posso repetir. No fim da aula a gente vai ter um tempinho aí para dúvidas, mas é que eu estou com o tempo contado, então eu preciso ir rapidinho para liberar vocês para o intervalo. Eu peguei aqui um gráfico para explicar para vocês melhor, que mostra a variação mensal do IPCA, que é o índice que mede a inflação antes e depois do Plano Real. Então aqui, ó, 1994, que foi quando o plano foi instaurado, a inflação era enorme, enorme, enorme. Em 99, quando foi instaurado o tripé monetário, ela começou a se estabelecer, né? Ficar numa linha mais contínua. E desde então, diminuiu muito, muito a inflação. A gente usa o tripé macroeconômico até hoje. Apesar de ter algumas críticas, ele é uma das coisas que, né, lidera aí nossa economia, nosso mercado brasileiro. Falando um pouco agora sobre o mercado brasileiro, a gente vai comparar o mercado brasileiro com o argentino. A gente vai falar um pouco sobre a questão da dívida. O Brasil ele vai apresentar uma dinâmica de dívidas internas, devendo a bancos nacionais, então Bradesco, Itaú, vocês conhecem. Enquanto a Argentina ela tem uma dívida externa, ou seja, ela deve a instituições como o FMI, ao Banco Mundial, e eu vou explicar um pouco mais como funciona cada uma das duas. No Brasil, no passado, a dívida era majoritariamente externa, até meados aí da década de 90, quando o maior percentual da dívida pública estava relacionado aos débitos externos. A partir, então, dos anos 1990 e 2000, o Brasil ele ampliou sua dívida pública interna ao tentar se liberar um pouco dessa restrição externa, representada pelo excesso de endividamento. O governo ele fez isso por quê? Porque a dívida interna é muito mais fácil de ser rolada, é muito mais fácil de ser paga, já que ela não é tão dependente, né, do preço da moeda estrangeira. Então, por exemplo, a gente não depende das variações do dólar para pagar nossas dívidas internas. Essa passagem da dívida interna para a externa aconteceu, se iniciou, né, no governo do FHC, e o governo Lula ele deu prosseguimento à política fiscal e monetária que vinha sendo realizada. O seu governo ele manteve os pilares da macroeconomia brasileira em superávit primário, câmbio flutuante e no regime de metas de inflação, que é tudo isso que a gente falou agora do tripé macroeconômico. Essa política também aí foi tudo estabelecido no Plano Real, né? Até essa mudança de dívida pública externa para dívida pública interna, também teve aí uma política de maior rigor fiscal. Dessa maneira, ao longo dos anos 2000, com a manutenção no rigor fiscal das contas públicas e o crescimento econômico brasileiro, a relação da dívida pública por PIB do país caiu para 53,7% em outubro de 2008. Isso levou as agências de classificação de risco a qualificarem o Brasil com o grau de investimento chamado bom pagador. Então, isso estimulava empresas externas a investirem no Brasil, né? Então, aumentava esses investimentos. Só que no governo de Dilma, não vamos falar aqui sobre dicotomia de política, não estou defendendo ninguém, fatos históricos, enfim. Até porque eu falei do Lula, né? Vou falar agora um pouquinho da Dilma. No governo Dilma, no entanto, teve uma volta do crescimento dos juros que está relacionada, entre outras coisas, com a insegurança dos investidores internacionais em apostar nos títulos da dívida pública. Essa piora na situação fiscal ela também fez com que as agências de classificação de riscos rebaixassem a nota do Brasil, retirando o grau que a gente tinha conseguido agora há pouco de investimento de bom pagador. Tudo isso em 2015. Aí, no Brasil, né, a questão que fica é o que a gente pode fazer para enfrentar os problemas dos juros altos no país. Eu deixo essa pergunta aí para vocês. Quem quiser levantar a mão depois me ajudar a responder, estou todas ouvidos. Falando agora um pouquinho sobre a Argentina, então, né, que a gente está comparando os dois. A Argentina, como eu falei, tem uma dívida externa. 90% da dívida da Argentina é externa. E eles devem ao FMI 44 bilhões de dólares. Muito dinheiro, gente. Muito dinheiro, a gente não tem nem noção. O problema de uma dívida externa é que a mesma pode atrapalhar nas importações, já que a OMC ela é responsável, ela está conectada, né, ali ao comércio externo. Então, se vocês imaginarem, vocês têm um amigo aí que você emprestou dinheiro para eles para ir comprar uma coisa.
Se ele não te pagar, você não vai querer emprestar de novo, né? Então, a OMC é tipo essa pessoa. Ele viu que você não tá pagando, ele não vai deixar você comprar mais, entendeu? A OMC é um amigo ali, que não vai deixar a Argentina exportar mais. Então, esse é o problema da dívida externa. Se a dívida externa argentina continuar aumentando. Além disso, a crise, a dívida, né, a externa, faz com que a Argentina fique dependente do dólar, o que gera uma maior dificuldade na hora do pagamento. A Argentina, por exemplo, precisou criar 2 valores de dólar. Então, tem um que é o real, que é tipo o que a gente vê aí, né, nos jornais, a gente vê, aparece no celular às vezes. Eles também têm um valor do dólar que está na Constituição. Tipo, um valor real e um valor teórico para o dólar. Porque às vezes pode dar super problema, né? Eles terem aí o dólar tão alto e terem que pagar tanta dívida. Tudo isso vai causando uma bola de neve. Então, por exemplo, quanto mais dívida você tem, mais juros você tem para pagar. Em 2015, por exemplo, o peso, que é a moeda argentina, já se desvalorizou 87%. O problema disso tudo, né, que a Argentina sofre muito para pagar as suas dívidas com os credores, vem do fato de que quanto mais você dá calote, mais você deve. Então, como eu falei, um efeito bola de neve, né? E como que a Argentina poderia, então, sanar isso? Como ela poderia evitar que essa bola de neve continuasse aumentando? Em primeiro lugar, é essencial que o país comece a pagar as dívidas o quanto antes, para evitar que os juros aumentem ainda mais. Além disso, algo que também já está acontecendo, né? Saiu agora há pouco, é a negociação com a FMI para alargar os prazos de pagamentos, a fim de evitar alterações nas taxas de juros. Então, evitar que eles tenham que pagar cada vez mais, porque eles demoram cada vez mais para pagar. Ao meu ver, assim, pessoalmente, eu também acho muito importante reformas administrativas que façam cortes nos gastos públicos, para reduzir, tipo, aumentar, né, o orçamento deles para eles pagarem e mitigar a dívida deles. O nosso tempo está acabando. Quem tiver dúvida aí pode levantar a mão. Mas acho que esses eram os pontos que eu queria trazer para vocês hoje. Quem tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me mandar pelo meu e-mail também. Estou sempre disposta a ir a tudo. Obrigada, gente. Eu vou fazer agora um tempinho aqui para o intervalo. Quando a gente voltar, a gente tira as dúvidas. Você não está chegando.